Jesus a procurar a ovelha que a vagar desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol a chover, Cristo busca sua ovelha com amor. Com amor, o pastor, esse chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que o procura pra salvar. Com seus pés o bom pastor, já feridos que horror, de descer nos tenebrosos pedregais. E cansado de andar, mas ainda a clamar, ó ovelhas minhas, onde vós estáis. Aleluia. Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor Aleluia. de Jesus que o procura pra salvar. Se escuta o gemer da ovelha que prazer, enche logo o coração do bom pastor. Aleluia. Correndo sem parar, é a ovelha abraçar e trazê-la ao seu ombro com amor. Com amor, Aleluia. o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que o procura pra salvar. Já em casa o pastor, ó jubila como som, pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, com os anjos lá na luz, se alegra pelas almas que salvou. Com amor, o pastor Eis que chama sua ovelha sem cessar. Passa hoje ao pecador escutar a voz de amor. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Missionária Graça, nosso irmão Romildo. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão chegando e aqueles que vão também participar desse estudo bíblico no decorrer dos dias da semana, né? E também ao vivo hoje, né? Graças a Deus. Então, como nós fazemos todas as quarta-feiras, estamos aqui novamente, pela graça do nosso Deus, para realizar mais um estudo bíblico online, aqui através da página do Facebook da Igreja Pentecostal Casa de Oração. Hoje, lição de número 3, que tem pelo título Missões Transculturais no Antigo Testamento. Então, missões transculturais no Antigo Testamento. Nós vamos agora orar ao Senhor, agradecer a Deus por esse momento, porque Deus nos deu essa grande oportunidade de aqui estarmos, né? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, ó Pai, queremos te agradecer, meu Deus amado, nessa noite, Senhor, pelo Senhor ter nos dado mais esse momento para nós estarmos aqui fazendo, ó Deus amado, aprendendo da Tua Palavra, nesse estudo bíblico online que fazemos todas as quarta-feiras. Meu Deus, nessa hora, nesse momento, eu quero orar pelos enfermos, por aqueles que estão hospitalizados, Senhor Pai. Deus, eu quero apresentar o meu irmão Romildo, está na UTI lá do hospital Soban. O Senhor coloca as tuas mãos, ó Deus, e faça a sua grande obra, que Ele restabeleça, meu Deus, a saúde do teu filho, Pai, aliviando, Senhor, de toda enfermidade, de todo sofrimento. Meu Deus, nós oramos por todos que estão nos hospitais, Senhor, por todos aqueles que estão hospitalizados, que estão acamados nas casas, que eles estão enfrentando dificuldade, enfermidade, que necessitam, meu Deus, da tua bênção, Pai,
Nós te pedimos, Senhor, que as tuas mãos neste exato momento esteja, Senhor, estendida sobre os lares, sobre as casas, sobre as famílias, e a tua bênção seja derramada na vida de todas as pessoas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos. Então, lição de número 3, missões transculturais no Antigo Testamento, que é o tema da nossa lição de hoje, a lição 3 do terceiro trimestre do ano de 2023. Nosso texto áureo diz assim: disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer guardados de Israel. Também te dei por luz dos gentios para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Verdade prática. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Verdade prática, né? Nossa leitura em classe hoje, nós vamos ler o livro de 1 Reis. Nós vamos ler o capítulo 17, vamos ler o versículo, começando pelo 8, 9, depois nós pulamos para o 17, 18, 19, o 20 e o 21, até o 22. E depois nós vamos ler em Jonas 1, o versículo também 1 e 2. Então diz assim a palavra de Deus. Livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17, começando pelo versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serapita, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te dissesse, que te sustentaste. Que coisa maravilhosa, né? Deus manda o profeta ir para a cidade de Serapita e ele já fez, através da revelação divina, falou lá com a mulher que morava na cidade de Serapita, uma viúva, que ele ia enviar um profeta na casa dela e ela ia sustentar esse profeta. Então ele disse: vai para a cidade de Serapita e habita ali. E eu já ordenei uma mulher viúva que vai te sustentar. Esse é o Deus que nós servimos, viu? Versículo 17. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho da mulher, da dona da casa. E a doença agravou muito, até que nenhum fôlego nele ficou, ou seja, ele faleceu. Verso 18. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer a memória da minha iniquidade e matares o meu filho? A mulher viúva lá da cidade de Serapita fala isso para o profeta Elias. E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço, ele o levantou para cima, levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse, agora ele ora a Deus, clamou ao Senhor e disse: Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligisse matando seu filho? Então se mediu o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. Oração do profeta, homem de Deus. E o Senhor ouviu a oração de Elias, e a alma do menino tornou-se a entrar nele, e ele reviveu. Que bênção, né?
Jonas 1, o versículo 1 e 2. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Coisa linda, né? Deus, ele sempre usou o homem sobre a face da terra, né? Expressão da gente falar que Deus usou o homem. Mas quando a gente está falando o homem, está falando da mulher também. Deus sempre usou o ser humano na face da terra. E aqui nós vemos dois testemunhos maravilhosos registrados na palavra de Deus, um de Elias e o outro de Jonas. No decorrer dessa lição, nós vamos estar falando muito sobre isso. A apresentação dessa lição de hoje, no tópico de número 1, nós vamos identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. No tópico de número 2, nós vamos demonstrar o amor de Deus para com as outras nações. E no tópico de número 3, nós vamos relacionar essa aliança de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Isso aqui no tópico de número 3, relacionar as alianças de Deus com a humanidade, é o que nós estamos vendo aqui. Deus usando seus servos, seus filhos, para a sua grande obra sobre a face da terra. Então nós vamos iniciar aqui a nossa introdução, que diz assim: na lição anterior, nós vimos a natureza missionária de Deus por meio da relação com Abraão. E nesta lição de hoje, o propósito é considerar a nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário e tomar por exemplo, desse movimento missionário, as narrativas bíblicas sobre Elias, a viúva de Serapita, e a ida do profeta Jonas a Nínive, e finalmente analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel, no Antigo Testamento. E contudo, nós vamos também analisar o conceito da missão, da forma como conhecemos hoje. Não aparece com clareza no Antigo Testamento a relação, a nação de Israel como o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Então, no decorrer dessa lição, nós vamos estar nesse estudo, conhecendo então o trabalhar de Deus na vida do ser humano, como ele usa o ser humano. No primeiro tópico, nós vamos ver aqui Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Então nós vemos o trabalhar de Deus na vida da nação de Israel, com esse propósito tremendo de estar então enviando missionário para que o evangelho seja pregado no mundo inteiro, né? O plano de Deus. Nós vamos estudar primeiro o plano de Deus. O Senhor nosso Deus, ele planejou desde os tempos do Antigo Testamento que o testemunho de Jesus fosse proclamado a todos os habitantes da terra, por toda a terra. Não era só ali na nação de Israel, não era ali só no Oriente Médio, mas sim em toda a face da terra. O evangelho do reino, o nome de Jesus teria que ser proclamado. Então nós vemos como está no livro de Mateus, primeiro Gênesis. Vamos pegar alguns versículos para nós entendermos um pouquinho. Primeiro nós vamos ler Gênesis 12 e 3, que diz dessa forma:
abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E a ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi uma promessa que Deus fez a Abraão. Agora nós vamos ler Mateus 24:14, para nós entender que o evangelho do reino teria que ser divulgado para todas as nações. 24:14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Então o evangelho do reino de Deus ele tinha que ser pregado, tem que ser pregado e vai ter que ser pregado até a volta de Cristo, até a volta de Jesus. Então nós vemos que ele diz que o evangelho ele tem que ser pregado em testemunho de Jesus Cristo, que fosse proclamado para todos os habitantes da terra. Ou seja, a vontade divina, a vontade de Deus, era que todos os moradores tivessem o conhecimento a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho, passava-se por uma nação. Ou seja, teria que começar por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário, a nação de Israel. A nação de Israel foi chamada para ser uma nação, um povo missionário. E dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunha de Deus. Vamos ler o que está escrito no livro de Isaías. Vamos lá no livro de Isaías. Nós vamos ler o capítulo 42 de Isaías. Nós vamos ler o capítulo 22, o versículo 5 e depois o versículo 7. Versículo 5 diz assim: assim diz Deus, o Senhor que os criou, o céu e a terra, e os desenrolou e estendeu a terra e o que dela procede, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Versículo 5. Agora versículo 7. Para abrir os olhos do cego, para tirar das prisões os presos e do cárcere os que estavam em trevas. Então, essa é uma missão poderosa que vinha através do Senhor Jesus sobre a face da terra. E agora Isaías 43, apenas um capítulo na frente, versículo 43, capítulo 43, versículo 10, que diz assim: vós sois as minhas testemunhas do Senhor e o meu servo, a quem escolhi, para que saibas e me creais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Ou seja, nosso Deus é o único Senhor, né? Nem Deus antes dele e nem depois, após ele. Ele é o único Deus. O versículo 13, agora, que diz assim: eu sou Deus. Também de hoje em diante eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, Deus disse, quem impedirá? Então aqui nós vemos que o evangelho do reino deveria ser proclamado através da nação de Israel para todo mundo, para todos os povos ter o conhecimento, porque estaria sendo proclamado o nome de Jesus Cristo. Então, Israel era essa nação missionária que foi escolhido por Deus. Dessa forma, os israelitas deveriam testemunhar do nosso Deus, anunciar o evangelho para
todos os confins da terra. Ponto 2. A falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos e, além de se preocuparem muito com a identidade racial nacional, deixando-se de lado as vocações de ser testemunha de Deus. Então, olha aí, o povo israelita, eles se contaminaram com os deuses estranhos das nações vizinhas. Se contaminaram, ou seja, pecaram contra Deus. Porque Deus diz que ele é o único Senhor, o único Deus. E os israelitas se contaminaram com os deuses criados por mão de homens, que as outras nações adoravam, servia. Então os israelitas acabaram se contaminando dessa forma com esses deuses das outras nações, pecando contra Deus, e também eles começaram a se preocupar muito com a identidade racional e nacional. Nós precisamos tomar cuidado para nós não ficar se idolatrando com a nossa nacionalidade, com a nossa nação, e deixando o nosso Deus de lado, né? Precisamos tomar muito cuidado que isso não venha acontecer também na nossa vida. E por causa disso, eles deixaram o propósito que era de Deus, o compromisso que eles tinham de proclamar o evangelho para todos os povos. Eles se contaminaram, pecaram contra Deus, deixaram de lado a vocação que eles tinham para testemunhar para todos os povos da terra, anunciando a palavra do nosso Deus, proclamando o Senhor Jesus Cristo. E nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta que dos desvios dos israelitas, a sua desobediência, as suas idolatrias, os seus pecados morais, que relativizavam a aliança com Deus. Então, por causa deles se contaminar com os outros deuses das outras nações, viraram as costas para Deus, pecaram contra Deus, deixaram de cumprir a vontade de Deus, dele estar proclamando o evangelho para toda a criatura, e eles então começaram a negar aquela característica que ele tinha, aquilo que Deus tinha dado para eles. Eles começaram então a negar, eles começaram fazer aquilo que era desagradável ao nosso Deus, se contaminando com os outros deuses, com as outras nações, e virando as costas para o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Então eles, além de pecar, eles cometeram o pecado da desobediência, da idolatria, os pecados morais, e se relativizaram as alianças com Deus. E, entretanto, em meio de tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para as outras nações. Ou seja, a promessa de Deus, mesmo a nação de Israel, estando se contaminando, estando dessa situação, Deus ainda fazia que a nação de Israel se tornaria então bênção para as outras nações, para os outros povos. Então, em meio de toda essa situação, Israel ainda continua sendo bênção para todas as nações. Ponto de número 3, a contribuição de Israel para o mundo. A contribuição de Israel para o mundo. Apesar das suas falhas, Deus tornou Israel uma nação de bênção para as outras nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento. Olha aí a bênção, hein? A bênção, primeira que nós possamos apontar. Os judeus, eles então receberam e preservaram o Antigo Testamento. E eles então o traduziram
em grego, que era a língua mais usada daquele período. E além de escribas judeus, ele manteve viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderia a ela. Então, ou seja, eles conservaram as doutrinas, conservaram a palavra de Deus, conservaram aquilo que era realmente da vontade de Deus, que esse evangelho, essa palavra, fosse então proclamada por todos os povos da terra, por todas as nações. Então, Jesus Cristo, então nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. Então nós vemos que, mediante todos os problemas da situação que estava atravessando a nação de Israel, eles ainda eram um canal de bênção para o mundo, como ainda é até hoje, um canal de bênção. Eu estou dizendo era, mas eu estou dizendo era naquele sentido daquele povo, mas isso significa até nos nossos dias de hoje. São bênção. Pastor Arnaldo, mas lá estão vivendo em guerra. Mas tudo isso é o cumprimento da palavra de Deus. Não vamos se preocupar com isso, não. O que nós precisamos, então, preocupar é que nós não possamos descuidar. Porque quando nós vemos todos esses acontecimentos, nos leva ainda a entender que a volta de Cristo está cada vez mais próxima. Está cada vez mais perto o grande dia do acontecimento da volta de Cristo. Então, a palavra de Deus, ela responderia a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra. Jesus Cristo, a palavra. Encarnada, que veio de Israel como Salvador do mundo. Ou seja, não foi só para a nação de Israel, mas sim para o mundo todo. No tópico de número 2, que nós vamos agora, diz assim: o amor de Deus para com outras nações. Será que Deus amou só a nação de Israel? Não, Deus não faz acepção de pessoas, amou a nação de Israel e amou também todas as nações do mundo todo. Então, voltando aqui, o tópico de número 2, o amor de Deus para com as outras nações. Os olhos de Deus sobre todos os povos. É isso que nós vamos falar agora. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Diz assim, Johannes de Burgh, erudito, um missionário, que era um missionário que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que, desde o início, Deus mantinha os olhos em todas as nações e em todos os povos. Então, esse missionário aqui, o missionário Johannes, ele fala dessa forma, mas a Bíblia Sagrada, ela também diz, lá no livro de Salmo, dizendo que os olhos de Deus é como chama de fogo e contempla toda a face da terra, né? Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías. Na ida do profeta Elias a Serapita e no livro do profeta Jonas, nos livros proféticos encontramos a profecia de restauração, incluindo um dia futuro, no qual as nações estarão entre os redimidos, como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 45, no versículo de número 6 e no versículo de número 22. Depois, no capítulo 49, o versículo 6, e depois no capítulo 52, no versículo 10. Portanto,
A preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Então nós vamos dar uma olhadinha aqui do que diz a palavra de Deus, que podemos perceber então nos capítulos 40, é do livro do profeta, né? Até o 55, e nos livros de Isaías, e na ida do profeta Elias, a cidade de Serapita, igual nós lemos lá no início, na nossa lição em classe, que Deus então ele manda o profeta Elias ir para aquela determinada cidade de Serapita, e ele diz que lá ele era para ele habitar naquela cidade, ou seja, era para ele ficar morando naquela cidade, porque Deus ele tinha um grande propósito na vida do profeta Elias, na cidade de Serapita. Portanto, Deus já tinha preparado uma mulher, era uma mulher viúva, que morava na cidade de Serapita, que ela ia ser um canal de bênção na vida do profeta Elias. Na vida do profeta Elias. Então, o que a Bíblia nos fala? Elias, quando ouve a voz de Deus, ele obedece, e ele vai para essa cidade e habita ali, aonde justamente Deus já tinha preparado o lugar dele habitar. Morando ali com esta mulher Serapita que estava então sustentando ele. Ela era uma viúva, e nós vemos então o trabalhar de Deus como foi tremendo na vida de Elias, na vida desta mulher, e o propósito de Deus ali sendo cumprido. Nós vamos olhar aqui Isaías 45. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 45. Nós vamos ler aqui o primeiro versículo 6, que diz assim: para que saibas, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, a palavra de Deus está deixando bem claro para nós, mostrando para nós que o nosso Deus, ele é então o único Deus, né? E depois do versículo 22, como nós já falamos aqui, diz: olhai para mim e sereis salvo, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, todos que querem receber a salvação têm que olhar para o Senhor, olhar para o nosso Deus, porque fora dele não há salvação, porque não há outro Salvador, não há outro Deus. Portanto, a preocupação de Deus para as nações é clara. No Antigo Testamento, Deus tem preocupado com o homem, com o ser humano, porque Deus não quer que nenhum homem, nenhuma mulher se perca, mas que todos recebam a salvação do nosso Deus. Vamos ler o capítulo 49 agora. Capítulo 49, nós vamos ler aqui o versículo 6, que diz assim: sim, diz ele, assim diz ele, pouco é que seja o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e tomares a trazer os preservados de Israel. Também te porei para a luz das nações, para que sereis minha salvação até a extremidade da terra. É a preocupação de Deus com o ser humano. Então Deus sempre se preocupou com o ser humano. Capítulo 42, versículo 10 diz assim: clamai cantando, exultai juntamente, deserto de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações então é clara, muito grande no Antigo Testamento. Agora no ponto de número 2, a viúva de Serapita e o profeta Elias. Essa viúva, Deus então colocou na vida de Elias para sustentar Elias,
Elias então estava hospedado, morando na casa dessa viúva, lá na cidade de Serapita. Serapita era uma antiga cidade da Fenícia, localizada próximo ao sul de Sidom. E quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus o enviou justamente a essa cidade de Serapita. Foi de lá então que o profeta profetizou essa grande seca. E era realmente na cidade de Serapita. A casa de uma viúva que era muito pobre. Olha o que Deus faz. Deus faz uma pobrezinha de uma mulher viúva receber esse profeta e sustentar ele. Quando Elias chegou a ela, estava preparando a última comida que tinha na sua casa, já convencida de que ela e seu filho comeria e morreria logo depois daquela refeição. Aquela mulher era uma mulher muito simples, muito humilde, muito pobre. E tinha naquele dia, quando chega o profeta, o homem de Deus naquela casa, a última comida, a última refeição. Estava preparando aquela refeição para ela e seu filho, e sabendo que após aquela refeição, eles iam morrer de fome, porque não tinha mais o que comer, não tinha mais recurso. Mas quando a viúva obedeceu a palavra de Deus, Elias foi abençoado com o milagre da botija, a multiplicação da farinha e também a multiplicação do azeite. Então, aquela mulher estava ali convicta que era a última refeição que ela tinha, ela ia comer, ela e o filho, depois eles iam morrer, porque já tinha acabado todos os recursos. Mas, por isso que a Bíblia diz assim, aqueles que confiam no Senhor é como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Aquela que seria a última refeição, Deus enviou um profeta ali, o profeta de Deus, Elias, que chegou ali então, e Deus trouxe a solução para aquela casa, para aquela mulher, para aquele menino. Então, ali foi o milagre da botija, o milagre da multiplicação da farinha, o milagre da multiplicação do azeite. Em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ele nunca esperaria. Ou seja, o milagre não é do ser humano, não é do homem. O milagre vem de Deus. Então, o que o profeta fez naquele dia, ele não vinha acostumado a estar fazendo. Ele era aquele profeta que aquele milagre era realmente algo milagroso, que Deus usou ele naquele lugar, naquele momento, para fazer realmente esta grande obra, esse grande milagre acontecer naquela casa, na vida da mulher, na vida da criança, do seu filho, no caso. E ele então, através do poder de Deus, ele multiplicou aquela farinha, aquela botija de azeite, e Deus operou tremendamente, com um milagre tremendo. Não dá tempo de nós falar desse milagre, mas realmente Deus fez obra tremenda, que aquela mulher então, ela pôde então, a partir daquele momento, naquela multiplicação do azeite, que ela então vendeu todo o azeite, pagou toda a sua dívida, e ainda sobrou muito para o seu sustento, né? Em seguida, o filho dela, então, agora adoeceu e morreu. E nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ele nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e restaurou a sua vida. Olha aí, mais um milagre. Já tinha acontecido o milagre da multiplicação do azeite, o milagre da botija, e agora vem um milagre maior ainda. O menino morreu e Elias, através do poder de Deus, trouxe o milagre de Deus na vida daquele filho,
e ele então reviveu novamente. Mas olha o que nós encontramos aqui. Pelo poder do profeta, pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino, restaurou a sua vida. A mãe do menino falou: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca, ela é verdade. Que coisa linda, né? Quando alguém possa testemunhar o milagre de Deus vindo através do profeta, do homem de Deus, da mulher de Deus. Isso é maravilhoso. Então nós vemos aqui que depois que a mulher, ela realmente vê o grande milagre acontecer naquela casa, naquela vida do seu filho que estava morto, através do homem de Deus, do profeta Elias, ela então testifica dizendo dessa forma, como nós acabamos de ler: nisso conheço agora. Ou seja, ela estava espantada. Agora sim eu conheço, nisso conheço agora, que és homem de Deus. Que é homem de Deus. Que coisa linda, né? E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ou seja, o homem de Deus, ele só pode falar aquilo que é verdade. Só pode falar aquilo que vem de Deus. Não pode as pessoas que pregam o evangelho, que falam da palavra de Deus, falar só para agradar as pessoas. Não, tem que falar aquilo que vem realmente de Deus. Aquilo que Deus está mandando dizer ou aquilo que Deus está fazendo. E dessa forma Deus o tornou conhecido de uma mulher estrangeira. Então, olha aí, o missionário levando a palavra de Deus. Aquela mulher, então, agora ela está conhecendo Deus através do profeta. E é assim que os pregadores da palavra de Deus têm que fazer. Fazer o povo conhecer Jesus através da sua pregação, através do seu testemunho, através daquilo que Deus usa eles para o milagre. E Deus então se tornar conhecido e glorificado por todos os povos, por todas as nações. Ponto 3. A missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é Misericórdia de Deus para com todos os homens. O tema do livro do profeta Jonas. Então Jonas, ele foi um dos poucos missionários estrangeiros que Deus usou tremendamente dessa forma, né? Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre o que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas, ele recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a abater sobre os ninivitas, porque como consequência de seus muitos pecados. Então, Deus contemplava aquele povo da cidade de Nínive, via o pecado daquele povo, e Deus então prepara o profeta Jonas e manda ele ir para a cidade de Nínive, pregar o evangelho, para que aquele povo pudesse arrepender dos seus pecados. E aquele povo era tão assim falado, o povo já sabia como era o povo de Nínive, um povo mau, né? Um povo perigoso. E qual missionário que por sua vontade própria ele gostaria de ir para um lugar perigoso? Os missionários geralmente gostam de ir para um lugar onde realmente eles vão ter uma vida muito boa, eles vão ser muito bem recebidos e eles possam então fazer a obra de Deus. Mas qual missionário que pela vontade própria, pelas suas próprias condutas, assim, ele quer ir para uma cidade perigosa?
E Jonas sabia para onde Deus estava mandando ele. Ele ficou com medo. Deus manda ele para a cidade de Nínive e ele então pega e vai para a cidade de Tarsis se esconder dos olhos de Deus, né? Se esconder de Deus. Eu imagino que o profeta Jonas pensou assim, igual eu, igual você, igual nós nos nossos dias poderia pensar. Ah, mas Deus está mandando para a cidade de Nínive? Ah, mas eu vou para a cidade de Tarsis, vou pregar o evangelho do mesmo jeito. Vou pregar o evangelho, mesma coisa. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que eu não tenho coragem de ir para Nínive, eu preciso ir para Tarsis, mas vou fazer a obra de Deus. E Deus conhece todas as coisas. Realmente Deus conhece todas as coisas sim. E por isso, quando ele estava dentro daquele navio, indo para Tarsis, Deus mandou um grande vento, a ponto daquele navio começar a querer afundar. E aquela grande obra, então, que depois lá, não dá para nós ficar falando muito sobre isso, mas depois lá naquele navio, eles chegam à conclusão que alguém estava pecando contra o seu Deus e deveria ser lançado nas águas. E assim, eles então lançaram Jonas, aonde o grande peixe, a Bíblia diz, que engoliu ele e depois vomitou ele lá na praia, soltou ele lá na praia. E aí ele arrependeu, desde o ventre daquele grande peixe, arrependeu, e depois ele foi fazer aquilo que Deus então estava mandando, foi fazer então esse grande trabalho missionário na cidade de Nínive, onde tinha um povo perigoso, um povo mau, cruel, mas arrepender ouvindo a pregação do profeta Jonas. Então nós vemos aqui, como nós acabamos de ler, Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre o que, de maneira, Israel deveria ser abençoado, Israel deveria abençoar as nações, Jonas obedeceu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o grande juízo que estava para acontecer, que estava para se abater sobre a cidade, sobre o povo de Nínive, como consequência dos seus grandes e muitos pecados. Deus estava contemplando aquele povo, mas a Bíblia diz que Deus é misericordioso. Deus queria que aquele povo lá de Nínive, que estava cometendo grandes erros, que estava com as costas viradas para Deus, fazendo tudo aquilo que não era da vontade de Deus, precisava de ouvir a pregação do profeta Jonas. E quando Jonas então vai, ele prega, aquele povo se converte. Então Nínive era uma capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. Essa cidade da Síria, de Nínive, capital da Síria, uma cidade de uma nação perversa, uma nação cruel e imoral. Vamos deixar aqui um versículo, lá no livro de Naú. Vamos ver o capítulo 1, versículo 11. Diz assim, versículo 11. Não saiu de ti um que maquinava o mal contra o Senhor e aconselhando maldade. Era aquele povo. Agora nós vamos ler o capítulo 2, versículo 12. Versículo 12 do capítulo 2. O leão arrebatava e o que bastava para os seus cachorros, e estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de presa as suas cavernas, e de rapina os seus covis.
Era uma nação cruel, né? Capítulo 3, vamos ver mais um capítulo aqui, capítulo 3. Não estamos lendo todos os versículos porque não dá tempo. Capítulo 3, versículo 1. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentira, de rapina, de presa, até o fim. Depois do versículo 4. Tudo isso por causa da multidão dos adultérios, da meretriz formosa, da mestra das feitiçarias, que vende nações por seus deleites e família pelas suas feitiçarias. Mas quando o profeta prega naquela cidade, eles então se arrependem. Então diz aqui, ao comentar o capítulo 3 do livro, destaca-se ter sido um dos despertamentos espiritual mais notável da história, quando o rei conclama que a todo jejum, a oração, por isso o juízo recai sobre eles. Então, quando o profeta Jonas prega naquela cidade, o povo se arrepende. E todo mundo se veste de saco, todo mundo vai para o pó da cinza, e eles então proclamam jejum, todos os povos, o rei, todo mundo proclama jejum, e Deus então se compadece daquele povo. Como a cidade não foi condenada, em razão do arrependimento do povo, o profeta Jonas ficou profundamente indignado. Olha, às vezes o ser humano como é que é. Deus manda ele lá pregar o evangelho, pregar o arrependimento. Porque se aquele povo não se arrependesse, Deus ia destruir a cidade. O povo se arrepende. O povo então proclama jejum, se veste de saco, faz seus... tudo ali o que eles imaginavam que era realmente para eles então ter um encontro com Deus, arrepender dos seus maus, dos seus pecados. E quando isso acontece, Deus então não destrói a cidade, mas o pregador que Deus enviou lá pedindo para aquele povo se arrepender, era falho igual eu e você. Aí o que acontece? Quando Deus então não destrói a cidade, ele fica aborrecido. Porque ele queria que Deus cumprisse a palavra dele, mas Deus cumpriu. Porque Deus mandou que ele fosse lá pregar o arrependimento, e aquele povo se arrependeu. E como o povo se arrependeu, Deus não destruiu aquela cidade. E em razão disso, do arrependimento do povo, o profeta ficou profundamente indignado. Ou seja, ele queria que Deus destruísse a cidade. Mas o povo se arrependeu, o povo se voltou para Deus. Não era mais para ter a destruição. Todavia o Senhor o fez ver que ele ama a humanidade toda, ou seja, o amor de Deus está sobre a vida de todos. Muitas das vezes as pessoas julgam que aquele que cometeu muitos erros, muito pecado, ele não tem mais solução. Mas se arrepender, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é sobre todas as nações, sobre todos os povos. Porque quando o homem se converte ao Senhor, Deus escreve o seu nome no céu, no livro da vida, e dá a ele o direito de salvação, de vida eterna. Ponto de número 3, aliás, o tópico de número 3. Aliança de Deus, aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Deus faz uma aliança com o povo do Antigo Testamento, né? Aliança de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. A queda do homem, né? A queda do homem começou quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, cometeram o pecado. Então, foi ali a queda do homem. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Então, o homem caiu, mas a Bíblia diz que o cair do homem e o levantar é de Deus. Então, Deus ele providenciou algo para que o homem então pudesse, através do arrependimento, que o homem pudesse então, através de redimir com Deus, de voltar para Deus, ele possa então ter a sua vida eterna.
Assim ele estabeleceu alguma aliança com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber pela legítima doação. Pela legítima doação. Por isso há na Bíblia aliança denominada como condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Então nós vamos falar sobre isso. Voltando um pouquinho atrás, quando nós falamos assim como com a queda do homem toda a nação ficou sujeita ao pecado, vamos ver o que está escrito em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, e o versículo 1 e depois o 6, que diz assim: ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: assim que disse Deus, não comerás toda a árvore do jardim? Ela fez essa pergunta a Eva. Agora no versículo 6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele também o comeu. Isso foi uma desobediência, porque Deus tinha dado a ordem e ela não poderia ser quebrada, a ordem de Deus. Mas a mulher preferiu dar ouvido à serpente e não mais dar ouvido à voz do nosso Deus. Agora Romanos 8, para nós entendermos, livro de Romanos lá no Novo Testamento, no capítulo 8, nós vamos encontrar no versículo 20, dessa forma aqui, ó. Portanto, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas pela causa daquele que o sujeitou. Essa é a palavra do nosso Deus. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Vamos lá no livro de Pedro, 1 Pedro, lá no finalzinho da nossa Bíblia, 1 Pedro, o capítulo 1, o versículo 19 e o versículo 20, que diz dessa forma: mas com um precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo, que foi o nosso remidor, né? O qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Então, aí foi aonde o próprio Deus, o próprio Jesus derramando o seu sangue lá na cruz do Calvário, para nos remir dos nossos pecados, né? Assim essa aliança ele, no caso, Deus. Assim ele aqui é o nosso Deus. Assim ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e perceber a legítima doação. Por isso há na Bíblia aliança denominada condicional e incondicional entre Deus e a humanidade. O que é isso? Então nós vamos falar agora. Ponto 2. Aliança incondicional e aliança condicional. Aliança incondicional, ela é uma disposição soberana de Deus, mediante o qual ele estabelece um contrato condicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito e conceder de sua própria iniciativa bênção para aqueles com quem compactua, ou seja, nós recebemos as promessas de Deus.
Se nós obedecermos a nosso Deus, nós vamos então estar fazendo uma obediência, aliança do nosso Deus, daquele pacto que nós firmamos com Ele. É quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, aceitamos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Aí muitos olham para nós e dizem assim, o crente não pode fazer isso, o crente não pode fazer aquilo. Não é que nós podemos ou não podemos por causa de uma religião. Não. Quando nós fazemos compromisso com Deus, é para a nossa salvação. Então não é pela religião que nós podemos ou não podemos fazer isso ou aquilo. É o compromisso que nós temos com o nosso Deus, quando nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Então a aliança condicional é uma proposta de Deus em que um contrato condicional e mútuo com o ser humano segundo as condições pré-estabelecida. Ele promete conceder bênçãos especiais aos indivíduos, desde que este cumpra perfeitamente as condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Ou seja, é como fosse, para nós entender um pouquinho, como fosse quando nós assinamos um contrato, um compromisso. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, é como nós estivéssemos assinando um contrato de nós ser um servo de Deus, de obedecer a palavra de Deus. E Deus, Ele quer que realmente, quando nós tomamos essa iniciativa, que nós assinamos esse contrato, é que todas as bênçãos que Deus tem para derramar nas nossas vidas, essa promessa seja cumprida na nossa vida, se nós estivermos em obediência à palavra de Deus. Porque se nós não tivermos obediência, nós quebramos essa aliança com o nosso Deus. Assim, por meio das suas alianças, Deus afirmou um compromisso com o rei Davi, de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador, enviado por Deus ao mundo. Deus já tinha feito esse compromisso lá no Antigo Testamento, esse compromisso que Deus fez, e Deus então cumpriu no Novo Testamento a vinda do Senhor Jesus. Jesus veio cumprindo também essa aliança que Deus tinha feito com o ser humano, que Deus tinha feito então com seus servos. E esse compromisso, então, foi cumprido quando Jesus vem. Quando Jesus veio para ser o nosso Senhor e Salvador, que Ele veio resgatar o mundo. Portanto, Jesus disse assim, que Ele veio buscar e salvar todos quantos estavam perdidos sobre a face da terra. Então, é a aliança com o nosso Deus que Ele, então, enviou Jesus Cristo como compromisso, uma aliança que Deus tinha feito desde lá do Antigo Testamento, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Só para nós, então, fazermos aqui as nossas conclusões finais, vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelo profeta para não guardar a mensagem da salvação somente para si, mas proclamá-la para todas as nações, esta glória tremenda do nosso Deus. Então, a nação de Israel foi advertida pelo nosso Deus por várias vezes, que esse evangelho não era para ficar guardado só para a nação de Israel. Tinha que ser proclamado em todo mundo, como nos nossos dias também de hoje. Muitas das vezes nós vamos lá na igreja, aceita Jesus, nós se converte e nós ficamos quietinhos. Não, nós temos que divulgar, falar para todas as pessoas que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é o Salvador, que Ele veio buscar e salvar todos que estavam perdidos, e que todas as pessoas precisam
de ter esse encontro com Deus, recebendo Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas almas. Entre todos os povos, pregar essas maravilhas, proclamar essa palavra de Deus. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões no novo tema, que é o novo tema da próxima lição. Porque na lição de número 4, que nós vamos estudar segundo a vontade de Deus, se Ele nos deixar, se for da vontade de Deus Ele nos deixar aqui, nós vamos estudar a lição 4. Quarta-feira vai ser missões transculturais no Novo Testamento. Hoje nós estudamos do Velho Testamento. Estudamos missões transculturais do Antigo Testamento. Quarta-feira é missões transculturais no Novo Testamento. Então esse é o nosso tema da próxima lição de quarta-feira, que nós então precisamos levar a palavra de Deus a todas as nações. Então muito obrigado a todos que participaram, aqueles que vão estar vendo também. Então os irmãos compartilham essa live. E quarta-feira passada, irmãos, eu também não sei o que aconteceu. Na hora que a gente encerramos, não salvou. Deve ter sido uma falha minha. Não salvou, então, a live. E nós, então, não temos a live da quarta-feira passada. Mas pensei até de fazer uma nova live. Acabei não tendo como fazer nessa semana. Mas talvez eu faça durante a semana uma nova live da lição de número 2, que foi a lição de quarta-feira passada. Então, que Deus abençoe todos os irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Vamos continuar um orando pelo outro, né? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, por essa live, pelo Senhor ter nos dado essa oportunidade. Assim, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, te peço também, ó Deus, que o Senhor possa contemplar todos os enfermos, todos os problemáticos, o Senhor possa dar a tua bênção, a tua graça na vida de cada um, em cada lar, em cada família, e na vida de todos aqueles que estão hospitalizados, em nome de Jesus. Quando os irmãos for orar, ora pelo meu irmão Romildo, está na UTI, mas o nosso Deus ali tem cuidado dele. Então, ele chama Romildo. Que Deus abençoe a todos, e assim eu despeço, dizendo que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos e todo diga amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus até nossa próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir.